aspecto importante da região Nordeste, que está relacionado também ao clima, é o que ficou conhecido na história como a indústria da seca. Vamos lá aqui. A seca é uma característica do clima semiárido, marcado pela irregularidade das chuvas, não só no tempo ao longo do ano, mas também no espaço. Chove em alguns lugares muito e em outros chove pouco. Se chove pouco em alguns lugares, por exemplo, do sertão cearense, a gente vai ter o período que a gente chama de seca. E aqui nós temos uma explicação para a pobreza de quem vive no sertão nordestino. Governos dessas áreas solicitam verbas, ou seja, recursos financeiros para solucionar os problemas da seca. E aí nós temos, por exemplo, são liberadas muitas somas de dinheiro para fornecer, para pagar o transporte de carros-pipa, transportando água de regiões onde há uma certa quantidade de água para abastecer as áreas mais secas, algumas áreas mais secas também do sertão nordestino e cearense. Só que entre o recurso que é repassado para pagar, para custear o transporte dos carros-pipa, tem muita gente dos serviços do governo e outros que pegam parte desse recurso e utilizam para fins indevidos, com as chamadas práticas do desvio, prática da corrupção. E aí nós temos aqui dinheiro público, investir em açudes para levar água até as pessoas necessitadas, desviado para interesses particulares e privados. E aí nós temos um exemplo, por exemplo, aqui uma chart que eu coloquei para vocês. Por que a água e os investimentos nunca chegam até aqui? O menino falando aqui, vocês estão vendo aqui, e aí tem uns dutos, ou seja, tem uns canais, uns canos da corrupção e da indústria da seca desviando tudo. Ou seja, muito recurso que vem para tentar eliminar ou solucionar o problema da seca no sertão nordestino e cearense, eles são desviados para práticas ilegais e práticas de corrupção, e faz com que todo ano a gente tenha o mesmo problema da seca e o mesmo problema relacionado à questão do uso do carro-pipa transportando água, o que nunca resolve de maneira permanente a problemática da seca. E isso constitui o que a gente chama de a indústria permanente da seca. E aqui, ainda continuando, mostro algumas fotos para vocês aqui, a questão do açude seco, a questão da mortandade dos animais, aqui a situação da migração do camponês nordestino e cearense fugindo da seca, e aqui nós temos o famoso pau de arara, também através do processo de êxodo rural, são as migrações das populações rurais para as cidades em busca de melhores condições de vida na cidade. E aqui, por fim, finalizo com a questão do programa de cisternas que muda a vida de milhares de pessoas no semiárido brasileiro. Então, essa foi uma política de bastante êxito, de sucesso, porque a partir do momento em que foi implementada essa política de implantação de cisternas, isso resolveu, ainda que em parte, uma série de problemas relacionados à disponibilidade e armazenamento de água para o consumo potável, consumo familiar das famílias, e isso tem amenizado muito a problemática da seca e a escassez de água para os sertanejos. E, por fim, mostra aqui alguns elementos, aspectos relacionados à economia do Nordeste que tem resultado pior da média nacional, ou seja, alguns elementos que estão relacionados à geração de renda do sertanejo nordestino e também cearense. Vejo aqui a origem da renda familiar do nordestino em 2015. Uma parte do percentual da renda vinha do trabalho, é o trabalho que o nordestino desenvolve, pode ser em qualquer tipo de atividade econômica. Uma outra parte da renda é gerada
dos benefícios de aposentadorias que vêm, por exemplo, do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social. Outra parte, uma pequena parte ainda, da origem da renda das famílias vem, um percentual vem do benefício social do Bolsa Família, e aqui a gente tem outras fontes de renda. Então, a gente compõe, esses elementos compõem parte significativa da renda familiar do nordestino e em seu meio e modo de permanência e sobrevivência no sertão e, de maneira geral, na região do Nordeste. Um grande abraço.